O sol nascia com uma intensidade dourada, refletindo nas águas cristalinas da praia de Itamambuca. Mona Lisa observava o mar da areia, sentindo o vento salgado acariciar seu rosto. Não era comum para ela estar ali, longe da rotina de escritório e do conforto previsível de sua vida, ao lado de Alfredo, seu marido há 8 anos. Mas aquele dia seria diferente. Alfredo havia insistido que ela tentasse algo novo durante as férias. Vai fazer bem para você, Mona. Quem sabe até se apaixona por um esporte novo? E dissera a ele com um sorriso afetuoso, sem imaginar a dimensão profética de suas palavras. Ao se aproximar da escola de surf, Mona Lisa viu pranchas coloridas alinhadas na areia e um grupo de alunos já reunido. Foi quando seus olhos encontraram o dele. Cabelos castanhos levemente desbotados pelo sol, pele bronzeada, sorriso aberto e um olhar que parecia capaz de ler pensamentos. O instrutor se apresentava ao grupo. Bom dia, galera! Eu sou Caio, e hoje vamos conhecer as ondas da forma mais divertida possível. Surf é liberdade, é conexão com o mar, e é também um desafio pessoal. Quem aqui está pronto? Perguntou com a voz grave e descontraída. Mona Lisa levantou a mão junto com os outros, mas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não sabia dizer se era pelo vento fresco ou pela forma como Caio havia fixado os olhos nela por um segundo a mais do que o normal. A aula começou na areia, com explicações sobre postura e equilíbrio. Caio passava entre os alunos, ajustando posições, corrigindo movimentos. Quando chegou até Mona Lisa, abaixou-se para alinhar seus pés na prancha. Isso, Mona! Posso te chamar assim? Perguntou, e ao ouvir seu sim tímido, completou. Respira fundo. O segredo é se soltar. O toque dele em seus braços foi rápido, mas suficiente para que seu coração acelerasse de um jeito estranho. Minutos depois, todos entraram no mar. A água estava morna, e as ondas convidativas. Mona Lisa tentava se concentrar nas instruções, mas a presença de Caio perto dela parecia criar um campo magnético irresistível. Ele a incentivava. Vamos lá, Mona! Olha a onda vindo! Agora! Tentou se levantar na prancha, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Ao emergir, tossindo e rindo de si mesma, viu Caio nadando até ela. Ele segurou sua prancha, aproximou o rosto do dela e disse: Você tem potencial. Só precisa confiar. Aquela proximidade, o som do mar ao redor, os olhos dele tão próximos. Mona Lisa sentiu uma estranha mistura de adrenalina e desejo. Quando a aula terminou, Caio entregou-lhe um sorriso caloroso. Você volta amanhã? Acho que vai gostar do que o mar ainda tem para te mostrar. Talvez. Respondeu, tentando esconder o quanto queria dizer com certeza. No caminho de volta para a pousada, sentia-se leve e, ao mesmo tempo, confusa. Alfredo a esperava para o café da manhã, contando animado sobre um passeio de barco que queria fazer juntos. Mona Lisa o ouviu, mas sua mente estava ainda na areia, nas ondas, e no sorriso de Caio. Naquela noite, deitada ao lado do marido que dormia tranquilamente, ela se perguntou por que um simples encontro poderia mexer tanto com seu coração. Seria apenas a novidade? Ou havia algo mais, algo que o mar havia trazido e que ela não sabia se conseguiria devolver? O som distante das ondas parecia responder, convidando-a para voltar no dia seguinte. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo e um vento suave vindo do mar. Mona Lisa acordou antes de Alfredo, quase como se um chamado silencioso a despertasse. Ao olhar pela janela da pousada, viu as ondas quebrando lá ao longe, formando espumas que pareciam acenar para ela. Você está acordada cedo, murmurou Alfredo, ainda sonolento. Vamos tomar café juntos? Depois pensei que poderíamos fazer aquele passeio de barco. Ela hesitou por alguns segundos. A promessa de voltar à praia para a aula de surf pulsava dentro dela. Acho que vou aproveitar para mais uma aula de manhã.
Ontem foi divertido, disse, tentando manter o tom casual. Alfredo sorriu sem desconfiar de nada. Isso é ótimo. Então vai lá se divertir. Mais tarde a gente se encontra. Vestiu o maiô, prendeu os cabelos em um coque alto e caminhou pela areia até a escola de surf. Caio já estava lá, arrumando as pranchas. Ao vê-la se aproximar, o sorriso dele iluminou ainda mais a manhã. Eu sabia que você ia voltar, Mona, disse, entregando-lhe uma prancha. O mar hoje está perfeito para aprender. Aquela frase, simples, soou como um convite pessoal. A aula começou, mas logo Caio a levou um pouco mais para longe do grupo, dizendo que queria ajudá-la a sentir a onda. Ficaram apenas os dois, com o som do mar ao redor. Fecha os olhos, pediu ele. Escuta. O mar fala com a gente. Ele avisa quando a onda vem. Monalisa obedeceu, respirando fundo. Sentia a água tocar suas pernas, o vento contra o rosto, e a voz dele grave e próxima, quase misturada ao som das ondas. Agora, abre os olhos e rema. Seguiu as instruções e, quando tentou se levantar, conseguiu manter o equilíbrio por alguns segundos. Gritou de alegria, mas a euforia durou pouco. Uma nova onda a desequilibrou e ela caiu. Ao emergir, tossindo e rindo, sentiu as mãos de Caio segurando-a pelos ombros. Está indo muito bem, elogiou com os olhos fixos nos dela. O toque demorou um instante a mais do que o necessário. Monalisa sentiu o coração acelerar. Voltaram à areia para praticar mais um pouco. O sol já estava alto e gotas de suor escorriam pelo rosto de Caio. Ele a corrigia de perto, as mãos firmes guiando sua postura. Monalisa tentava se concentrar, mas o calor da pele dele e o cheiro de sal misturado a um leve perfume masculino faziam tudo ficar turvo. Você aprende rápido, mas ainda está com medo de se soltar, disse ele, olhando-a como se a conhecesse mais do que deveria. Monalisa, sorriu meio sem jeito. Talvez. O treino terminou, mas Caio não parecia querer se despedir. Amanhã cedo vou surfar antes das aulas, só eu e o mar. Se quiser vir, prometo que vai ser diferente. Ela engoliu seco. Sabia que aceitar significava cruzar uma linha invisível, mas irresistível. Vou pensar, respondeu, mesmo sabendo que já havia decidido. Quando voltou à pousada, Alfredo estava animado com fotos que havia tirado no passeio de barco. Mostrou-as com entusiasmo, mas Monalisa sentia um peso silencioso dentro de si. Não era culpa ainda. Era um medo excitante, como quem brinca perto de um precipício. À noite, enquanto Alfredo tomava banho, Monalisa caminhou até a varanda. O som do mar chegava distante, mas parecia um chamado. Imaginou Caio naquele momento, talvez sentado na areia, talvez olhando para as mesmas ondas. Segurou a xícara de chá com força, como se pudesse controlar aquele turbilhão que crescia dentro dela. Mas no fundo, já sabia. Estava sendo puxada por uma corrente muito mais forte do que sua vontade. No dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Monalisa acordaria para encontrá-lo. O quarto estava mergulhado na penumbra quando Monalisa abriu os olhos. O relógio marcava 5 da manhã. Alfredo dormia profundamente, respirando de forma tranquila, alheio ao turbilhão que se formava dentro dela. Vestiu-se em silêncio, optando por um biquíni escuro e uma saída de praia leve. Pegou a prancha emprestada que Caio deixara para ela na escola e saiu sem fazer barulho. A brisa fria da madrugada trazia o cheiro do mar e o som constante das ondas quebrando ao longe. Quando chegou à praia, ele já estava lá. Caio estava sentado, na areia, de costas para ela, observando o horizonte onde o céu ainda era um azul profundo. Ao virar-se, abriu um sorriso que parecia aquecer o ar ao redor. Sabia que você viria, disse levantando-se. Está pronta para conhecer o mar de verdade? Acho que sim, respondeu, tentando ignorar o nervosismo que subia pela garganta. A água estava mais gelada que nos outros dias, mas logo o corpo se acostumou. As ondas vinham suaves, perfeitas para deslizar.
Caio não apenas ensinava, ele a guiava, remava ao lado, incentivava cada tentativa. Sente o balanço. Deixa o corpo se soltar, disse, olhando-a de perto. Quando uma onda maior se aproximou, Caio posicionou a prancha dela com firmeza. Agora, Mona! Vai! Ela remou, ergueu-se e conseguiu deslizar por alguns segundos. O grito de euforia ecoou, e ela olhou para trás, vendo Caio vibrar, os braços erguidos. Voltaram juntos, rindo como adolescentes. Ficaram um momento na água, sem falar, apenas sentindo a corrente os levar suavemente. O silêncio era diferente, carregado de algo que não precisava ser explicado. De repente, uma onda mais forte quebrou perto deles, fazendo-os perder o equilíbrio. Mona Lisa caiu e, ao emergir, sentiu Caio segurá-la pela cintura para estabilizá-la. A proximidade foi inevitável. Os rostos a centímetros de distância, respirações misturadas, o barulho do mar abafando todo o resto. Ela percebeu o olhar dele descendo rapidamente para sua boca. O mundo pareceu desacelerar e, por um instante, Mona Lisa quase cedeu ao impulso, mas recuou levemente, respirando fundo. Acho que precisamos voltar, disse sem muita convicção. Caio soltou-a devagar, mas não desviou o olhar. Como quiser. Na areia, sentaram-se lado a lado para descansar. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons alaranjados. Era uma cena que sozinha já seria inesquecível. Mas com ele ali, tornava-se quase insuportável de tão intensa. Sabe, Mona? Começou Caio mexendo na areia com as mãos. Às vezes a gente encontra pessoas que parecem fazer parte da nossa vida há muito tempo, mesmo quando acabamos de conhecer, ela manteve os olhos no horizonte, mas o coração pulsava forte. Talvez, mas isso nem sempre significa que seja certo. Ele sorriu de lado, como quem entende o que não foi dito. O mar não pergunta se é certo ou errado, ele simplesmente vem. Ficaram mais alguns minutos ali, até Mona Lisa se lembrar de que Alfredo certamente já estaria acordado. Levantou-se, despediu-se com um aceno tímido e caminhou de volta pela areia, sentindo o olhar de Caio acompanhando cada passo. No caminho, a consciência pesava, mas o corpo ainda ardia com a lembrança do toque dele na água. Era como se cada onda que quebrava na praia repetisse o mesmo aviso. A maré já havia começado a puxá-la e voltar para a segurança da areia talvez não fosse mais possível. Naquela manhã, Alfredo comentou sobre o dia que planejara para os dois. Mona Lisa sorriu, fingindo atenção, mas por dentro sabia que algo irreversível havia acontecido no mar antes do sol nascer, e que, cedo ou tarde, a próxima onda viria, maior, mais forte, impossível de ignorar. Os dias seguintes passaram como um filme acelerado para Mona Lisa. Alfredo se mostrava cada vez mais animado com os passeios e o clima da viagem, mas ela se sentia dividida, como se vivesse duas histórias paralelas. De manhã cedo, antes dos compromissos, com o marido, Mona Lisa encontrava Caio na praia. Às vezes treinavam no mar, às vezes apenas caminhavam pela areia molhada, conversando sobre tudo e nada. O tempo com ele parecia mais leve, como se cada palavra tivesse um brilho diferente. Mas, naquela quarta manhã, a maré estava especialmente forte. O céu amanheceu nublado e o vento fazia pequenas espirais na superfície da água. Hoje não vamos para longe, disse Caio ajustando a prancha. O mar está agitado. Treinaram por alguns minutos, mas logo perceberam que não seria seguro continuar. Voltaram para a areia, rindo das tentativas frustradas de se manter de pé na prancha. Sentaram-se próximos, observando o movimento das ondas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Ao contrário, parecia carregado de algo denso, que ambos tentavam conter. O som do mar se misturava à respiração deles, e Mona Lisa sentia a pele arrepiar sem entender se era por causa do vento frio ou da presença dele. Caio quebrou o silêncio. Você já percebeu que, quando a gente tenta fugir de uma onda, ela vem mais forte? O que você quer dizer com isso? Perguntou,
mesmo sabendo que não se tratava apenas do mar. Ele virou-se para ela, os olhos castanhos intensos, e disse baixo: "Quero dizer que tem coisas que a gente não controla." Mona Lisa desviou o olhar para o horizonte, mas sentiu a mão dele roçar de leve na sua. Foi um toque sutil, quase imperceptível, mas que fez seu coração disparar. "Caio", começou, mas a voz falhou. Ele se aproximou lentamente, como se lhe desse tempo para recuar. "Eu sei que você é casada, Mona, e sei que não deveria." Sua voz ficou mais grave. "Mas cada vez que te vejo, fica mais difícil não querer isso." Mona Lisa fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças para responder. Mas quando os abriu, o rosto dele estava a poucos centímetros do seu. O cheiro de sal, a respiração quente, o som abafado das ondas. Tudo se misturou. Foi então que ele a beijou. Não foi rápido nem hesitante. Foi intenso, urgente, como se ambos estivessem esperando por aquele momento desde o primeiro dia. Mona Lisa sentiu as mãos dele segurarem seu rosto com firmeza, enquanto o mundo ao redor desaparecia. Quando se separaram, ficaram se olhando em silêncio, ofegantes. "Isso não devia ter acontecido", sussurrou ela, mas a voz tremia mais de desejo do que de arrependimento. Caio sorriu de lado, ainda próximo. "Demais." "Talvez não." "Mas aconteceu." Mona Lisa levantou-se rapidamente, como se a distância física pudesse apagar o que acabara de sentir. Caminhou pela areia, o coração descompassado, sabendo que não tinha coragem de olhar para trás. No resto do dia, evitou qualquer desculpa para sair sozinha, tentando manter-se ao lado de Alfredo. Mas à noite, enquanto ele dormia, Mona Lisa deitou-se de costas e encarou o teto. O beijo ainda queimava nos lábios e uma certeza incômoda crescia dentro dela. Agora que haviam provado, seria impossível voltar atrás. Os dias seguintes foram um turbilhão para Mona Lisa. Ela tentava manter a rotina com Alfredo, participar dos passeios, sorrir nas fotos, mas dentro dela havia uma força invisível que a puxava de volta para o mar e para Caio. O beijo na areia ficava voltando à sua mente em momentos aleatórios, como um raio inesperado que cortava o céu limpo. À noite, quando fechava os olhos, não pensava nas conversas com o marido, nem nas paisagens das férias. Pensava nas mãos de Caio, no gosto salgado de seus lábios, na forma como ele a olhava. Na manhã de sexta-feira, inventou para Alfredo que queria descansar um pouco e não iria ao passeio de buggy. Ele acreditou sem questionar, deixando-a sozinha na pousada. Assim que ele saiu, Mona Lisa pegou uma canga e desceu para a praia. Caio estava esperando. "Achei que você não viesse", disse ele, aliviado ao vê-la. "Eu disse que precisava descansar, mas não disse do quê", respondeu com um sorriso tímido. Foram para um ponto mais afastado, onde quase não havia banhistas. As ondas quebravam perto, mas suaves, como se protegessem aquele pedaço de areia. Sentaram-se sob a sombra de uma amendoeira, conversando baixo. Caio tocava seu braço de vez em quando, como se não conseguisse evitar. Mona Lisa, por sua vez, sentia cada toque como uma faísca. "Você está brincando com fogo, Mona", disse. Ele, sério, mas com um brilho nos olhos. "E eu também. Eu sei, mas não consigo." Ela parou procurando palavras. "Não consigo não querer estar aqui." O silêncio se instalou, pesado e íntimo. Então Caio segurou seu rosto e a beijou de novo, desta vez mais devagar, explorando cada segundo. Mona Lisa correspondeu sem hesitar, esquecendo completamente do mundo fora dali. Ficaram assim por minutos, até que um casal passou ao longe, fazendo-o se afastar. O risco era real, e isso só aumentava a excitação. Amanhã cedo, antes de o sol nascer, a gente vai para um lugar especial, sussurrou Caio. "Só nós dois." Mona Lisa hesitou, mas a curiosidade e o desejo falaram mais alto. "Estarei aqui." Quando voltou para a pousada, Alfredo estava de bom humor, contando sobre as aventuras no passeio.
Ela tentou se concentrar, mas a mente já estava no dia seguinte. À noite, deitada ao lado dele, Mona Lisa ouviu o mar ao longe e sentiu que estava cada vez mais presa àquela corrente. Não era apenas atração física, era algo mais profundo, como se Caio tivesse aberto uma porta dentro dela que ela nem sabia existir. E no fundo, mesmo sabendo que estava se arriscando, ela queria atravessar essa porta sem pensar no que poderia encontrar do outro lado. O despertador não precisou tocar. Mona Lisa abriu os olhos ainda na escuridão, o coração batendo rápido. Alfredo dormia profundamente, respirando de maneira tranquila. Ela se levantou em silêncio, pegou a saída de praia e saiu da pousada, sem fazer barulho. A brisa fria da madrugada trouxe o cheiro salgado do mar e o som distante das ondas. Caio já a esperava na beira da areia, com uma prancha debaixo do braço e um sorriso cúmplice. "Pronta?" perguntou, a voz baixa para não quebrar a paz daquela hora. "Mais do que nunca", respondeu ela, sentindo um arrepio que não vinha apenas do vento. Eles caminharam por cerca de 15 minutos, seguindo por uma trilha entre pedras e vegetação rasteira. O som do mar ficava mais intenso até que a trilha se abriu para uma pequena praia escondida, cercada por rochedos e árvores que bloqueavam a visão de qualquer intruso. O céu ainda estava escuro, mas no horizonte já surgia um fio dourado. Caio largou a prancha na areia e se aproximou. "Aqui é o meu lugar preferido no mundo. E agora é nosso." Mona Lisa sentiu o peso daquelas palavras. Ficaram em silêncio, observando as primeiras luzes do dia refletirem na água. Então Caio se aproximou mais, seu corpo quente contrastando com a brisa fria da manhã. "Eu tentei resistir", confessou ele, com os olhos fixos nos dela. "Mas você me puxa como o mar puxa a maré." Ela não respondeu com palavras. Apenas deu um passo à frente, encurtando a distância, e o beijo aconteceu como se já estivesse escrito. Não houve hesitação. Foi intenso, faminto, misturando sal, calor e o desejo acumulado de dias. As mãos dele percorreram suas costas, puxando-a para mais perto, enquanto o som das ondas criava um ritmo natural para aquele momento. Mona Lisa sentia cada batida do próprio coração ecoar dentro dela. O tempo perdeu sentido. Entre beijos e carícias, eles se deixaram levar pelo instinto, entregando-se ao que sabiam ser proibido, mas impossível de evitar. O mar molhava a areia sob seus pés e o sol nascente os banhava com uma luz suave, como cúmplice silencioso. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, ficaram apenas se olhando, sem saber o que dizer. "O que a gente fez?" começou Mona Lisa, mas a frase morreu na garganta. Caio segurou sua mão. "Foi real. E eu não me arrependo." Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A culpa começava a bater à porta, mas ainda era abafada pela lembrança do que acabara de viver. Voltaram pela trilha, sem falar muito. Cada passo trazia um misto de euforia e medo. Mona Lisa sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. A linha havia sido cruzada, e o mar agora os unia por um segredo, impossível de apagar. Os dias seguintes ao encontro na praia escondida foram diferentes para Mona Lisa. Ela sentia que algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. Não importava o que estivesse fazendo, um passeio, um jantar, uma conversa com Alfredo. Seu corpo e sua mente pareciam viver em outra frequência, uma que pertencia apenas a Caio. As manhãs tornaram-se o ponto alto do dia. Mona Lisa sempre inventava desculpas para sair cedo, antes de Alfredo acordar completamente. Ora dizia que queria caminhar para esticar as pernas, ora que precisava de mais treino no surf. Alfredo, confiando, aceitava. E assim, ela e Caio continuavam a se encontrar. Às vezes no mar, deslizando lado a lado nas ondas. Às vezes sentados na areia, conversando como velhos amigos. E quase sempre, tocando-se com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. Mas a segurança começou a se desfazer.
Numa manhã de céu nublado, enquanto voltava pela praia, Monalisa viu Alfredo parado na varanda da pousada, observando-a. Ele acenou, mas o olhar parecia carregado de perguntas não ditas. "Está se divertindo tanto assim nas aulas?" perguntou quando ela subiu. "Sim. É ótimo para relaxar." Tentou soar natural, mas a voz tremia levemente. No dia seguinte, o clima ficou ainda mais tenso. Enquanto caminhavam juntos à noite, Alfredo comentou casualmente: "Engraçado. O instrutor de surf sempre olha para você de um jeito diferente quando passamos pela escola." Monalisa gelou, mas disfarçou com um sorriso. "Deve ser impressão sua." Por dentro, sentia-se como alguém que tenta correr contra a maré, mas sabe que não vai conseguir resistir por muito tempo. O encontro com Caio naquele dia foi diferente. Havia mais urgência, como se ambos soubessem que o tempo estava se esgotando. Sentaram-se na areia mais afastados que de costume, mas ainda assim próximos o suficiente para que as mãos se encontrassem. "Eu acho que ele está começando a desconfiar", confessou Monalisa, olhando para o mar. Caio suspirou, mantendo o olhar fixo no horizonte. "Então talvez a gente precise ser mais cuidadoso, ou, ela insistiu, sentindo o coração acelerar, ou decidir se vale a pena arriscar tudo." O silêncio entre eles foi pesado. Monalisa sabia que aquela pergunta não era apenas retórica. Sentia que, se desse um passo adiante, não haveria retorno. Antes de se despedirem, Caio a puxou para um beijo rápido, quase escondido. Mas quando se afastaram, Monalisa percebeu um homem parado alguns metros atrás, olhando na direção deles. Não sabia se havia visto algo, mas o susto fez seu corpo inteiro gelar. Naquela noite, deitada ao lado de Alfredo, Monalisa não conseguiu dormir. O som das ondas, que antes era reconfortante, agora parecia um lembrete constante de que o mar, por mais belo que fosse, podia se transformar de repente e arrastá-la para águas perigosas. O sol se levantou preguiçoso naquela manhã, pintando o céu de tons rosados. Era o último dia da viagem. Monalisa sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por saber que, longe dali, o risco de ser descoberta diminuiria. Tristeza porque também significava se afastar de Caio. Alfredo parecia animado. "Hoje quero passar o dia todo com você. Nada de surf, combinado?" disse, com um sorriso que, aos olhos de Monalisa, carregava algo mais. Vigilância. Ela hesitou, por um segundo, mas concordou. Combinado. Passaram a manhã visitando lojinhas e caminhando pelo centro. Monalisa tentava se distrair, mas sentia o celular vibrar na bolsa. Mensagens de Caio que ela não podia abrir. No início da tarde, Alfredo sugeriu caminharem pela praia. Era a mesma faixa de areia onde ela e Caio costumavam se encontrar. O coração de Monalisa bateu mais forte. E então, no horizonte, ela viu Caio, parado próximo à água, olhando diretamente para ela. O mundo pareceu desacelerar. Alfredo seguiu seu olhar, e por um instante, o silêncio entre eles pesou como uma onda prestes a quebrar. "É ele, não é?" A voz de Alfredo saiu firme, mas baixa, como quem já sabia a resposta. Monalisa sentiu o chão sumir sob os pés. "Alfredo! Eu..." começou, mas a frase morreu na garganta. Caio deu alguns passos na direção deles. Alfredo ergueu a mão num gesto de aviso. "Não, não precisa." Monalisa sentia o ar rarefeito, como se estivesse presa sob a água. "Eu não planejei. Não queria que fosse assim. Mas foi", respondeu Alfredo, olhando-a nos olhos, sem gritar, sem raiva aparente, apenas com uma tristeza profunda. "E agora?" A pergunta pairou no ar. Monalisa olhou para Caio, que a observava com a expressão de quem estava pronto para lutar por ela. Depois olhou para Alfredo, o homem com quem havia construído anos de vida. O mar batia nos pés dela, como se quisesse puxá-la para dentro. Monalisa fechou os olhos, sentindo o sal na pele, o gosto das escolhas impossíveis,
E então, deu um passo. Para onde foi, só ela e o mar saberiam.